Olá, aluno do sexto ano. Vamos para mais uma aula e hoje nós iremos ver leitura e interpretação de tabelas e gráficos, de colunas ou barras simples ou múltiplas, referente a variáveis categóricas e variáveis numéricas. Então nós iremos ver a interpretação, a leitura e interpretação de tabelas. Eu sou o professor Adson Sinício e estamos aqui para mais uma aula do EducaPR. Veja aí, nas tabelas e gráficos nós devemos organizar as informações. Vê o exemplo. Na sala dos professores da escola JXB, há um cartaz com a frase: em 2014, eram 810 estudantes matriculados. Em 2015, 780. Em 2016, 832. Em 2017, 797. Em 2018, 769. E em 2019, 849, aliás, e em 2020, 900. Então, pessoal, você se depara com essa informação e pensa, será que podemos organizar esses dados de uma forma que podemos compreender melhor? Veja como vai ficar essa organização. Então, nós iremos organizar as informações. No ano de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Então, nós iremos colocar em uma coluna e iremos dizer que são os anos. Certo? Então, os anos serão organizados na coluna. Nós iremos colocar um títulozinho, que é um título que informa qual é a informação que está sendo apresentada. Nesse caso, nesse exemplo, é da escola JXB. E em outra coluna, nós iremos colocar número de alunos matriculados. Então, nós iremos ver 2014 corresponde a 810 alunos. 2015 corresponde a 780. 2016, 832. 2017, 795. 2018, 769. 2019, 849. 2020, 900 alunos. Então, nós pegamos os dados que estavam escritos e colocamos em uma tabela. A partir daí, nós podemos ter uma visualização melhor das informações. E essa tabela é uma tabela simples, onde são apresentadas, apresenta a relação de duas informações. As informações são ano e número de alunos. Então, essa é uma tabela simples, onde nós podemos ver duas informações, ano e alunos matriculados. Também nós podemos, para interpretar essa tabela, nós temos que ler horizontalmente. Então, 2014, 810. 2015, 780. 2020, 900. Então, nós devemos ler horizontalmente. Beleza? Vamos lá. Veja o seguinte, Agora nós iremos compreender a tabela de dupla entrada. Como assim? Veja, na informação da escola JXB, tinha só os valores do número de estudantes. Então, nós temos uma única informação. Nós pegamos agora essa informação e explicamos melhor, separando em alunos e alunas. Então, em 2014, 810 alunos. Mas, desses 810, 420 são alunas, 390 alunos. Em 2015, 780 alunos matriculados. Só que, desses 780, 395 alunas, 385 alunos. 2016, o total de alunos, 832, mais desses, 832, 398 são alunas, 434 alunos. Chegando em 2020, 900 alunos, 455 alunas e 445 alunos. Então, de uma informação, nós melhoramos, detalhamos essa informação em alunos e alunas. Então, na tabela tem a informação principal. E nessa informação principal, temos informações que temos que detalhar. Então, informação principal e na mesma informação tem outra detalhada. Com isso, nós temos a tabela de dupla entrada.
Beleza, pessoal? Agora, vamos associar o gráfico à tabela. Como assim? Nós começamos com a informação da sala dos professores da escola JXB. Com isso, nós criamos uma tabela para que os dados fossem perfeitamente lidos de forma horizontal. Depois dessa tabela que nós criamos, nós detalhamos a informação. Então, com esse detalhe, nós criamos a tabela de dupla entrada. E a partir daí, nós iremos construir um gráfico para que a gente possa verificar melhor a informação. Então, observe que nessa informação detalhada, onde tem o aluno matriculado, alunas e alunos, nós podemos criar um gráfico, o gráfico JXB. Esse gráfico que vocês estão acabando de ver aí, tem a informação só dos alunos matriculados. Então, em 2014, 810 alunos. Em 2015, 780. Em 2016, 832. Observe que há uma variação da altura das barras, certo? E na parte horizontal, nós temos os anos. E na parte vertical, nós temos a quantidade de alunos matriculados. Observe que em 2020, essa escola teve o maior número de matriculados, 900 alunos. Portanto, fica bem claro, olhando aí no gráfico, o ano de 2020 é o maior. Então, a barra de 2020 é o maior que tem. É a maior que tem. Então, ó, com a informação da tabela, nós criamos o gráfico. Do gráfico, a gente percebe a variação de matrícula dessa escola. Ok? Agora, nós iremos detalhar essa informação. Nós iremos pegar a quantidade de alunos matriculados e iremos também colocar a quantidade de alunos e a quantidade de alunas por ano. Observe aí. Então, ó, esse gráfico que vocês estão acabando de ver aí, que vocês estão vendo, tem a informação de verde, que informa a quantidade de alunos matriculados, a parte de azul, a quantidade de alunos, e a parte em amarelo, a quantidade de alunos. A parte de azul, alunas, a parte de amarelo, alunos. Então, observe que tem ano que a quantidade de alunas é maior do que de alunos. Tem ano que a quantidade de alunos é maior do que a quantidade de alunos. Porque em 2014, teve a quantidade de alunas maior do que a quantidade de alunos. E em 2016, a quantidade de alunos é maior do que a quantidade de alunas. Então, com essa informação, nós detalhamos a informação principal em duas informações, a quantidade de alunos e a quantidade de alunas, que percebe perfeitamente no gráfico. Então, o gráfico mostra, permite que a gente visualize de uma forma tranquila a informação que está na tabela, fique no gráfico, e com isso nós podemos ver a variação das informações. Agora o seguinte, vamos ver essa questão. Então, observe essa questão aí. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou os dados em Pernambuco no dia 3 de junho de 2020. O gráfico mostra o número de casos confirmados nos últimos 30 dias. Conforme o gráfico, qual foi o dia em que registrou o maior número de casos confirmados? Então, nós estamos numa pandemia, um momento delicado de nossas vidas. Todo dia nós vemos na televisão gráficos, informações do número de casos por dia. Certo? Então, essa tabela mostra o número de casos por dia. Beleza? Então, observe aí que as barras variam de acordo com a quantidade de casos registrados. Certo? Então, ó, nesse gráfico, existe um dia com a maior quantidade e existe dias que a quantidade de casos confirmados são bem menores, ok? Então, observe aí na sua tela qual é o dia que teve o maior casos confirmados. Então, observe que o dia que teve o maior caso é o dia 27/5, onde apresenta a barra
numa maior quantidade. Então, a altura dela é a maior que tem. E o valor que foi informado, que foi registrado, é de 140 casos. Então, nesse dia 27/5, foi registrado em Pernambuco 140 casos. Observe que a coluna principal, a barra inicial, dia 3/5, tem 24 casos confirmados. Dia 4/5, 39. Dia 5/5, 58. Quando chegou no dia 27/5, registrou 140 casos. Então, nesse dia, teve o maior casos confirmados. Então, o maior número de casos confirmados. Vamos agora ver mais um exemplo. Observe aí na tela. Em uma escola foi realizada uma gincana com alunos que foram divididos em 4 grupos: azul, vermelho, verde e amarelo. Ao final da gincana, os grupos foram classificados em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, de acordo com a pontuação. Caso houvesse empate, o grupo com a maior quantidade de vitórias nas atividades da gincana ficaria à frente do concorrente. Se também houvesse empate, no segundo critério, o grupo com a menor quantidade de derrotas ficaria à frente. De acordo com o resultado da tabela abaixo, a classificação dos grupos foi a seguinte: grupo azul, vermelho, verde e amarelo. Então, pontos: azul teve 41 pontos, vermelho 45, verde 45, amarelo 41. Vitórias: azul teve 3, vermelho 6, verde 6, amarelo 5. Derrotas: o grupo azul teve 4, vermelho 4, verde 5, amarelo 7. E logo abaixo nós temos as alternativas para marcar. Qual foi o grupo que ficou em primeiro, em segundo, em terceiro e em quarto lugar? Então, ó, a primeira coisa para a gente responder gráficos, tabelas, é pontuar, é separar as informações. Então, nesse exemplo, informa que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado será de acordo com a pontuação. Então, nós iremos ver, primeira coisa, a pontuação. Então, observe que o azul teve 41 pontos, o vermelho 45, o verde 45 e o amarelo 41. Você vê que teve 2 grupos que alcançaram a mesma pontuação, que foi o vermelho e o verde. Então, nós temos que destacar esse dado. Então, nós vimos que esses 2 grupos teve a mesma pontuação. A partir daí, nós passamos para a próxima informação. Quer dizer o seguinte, ó, que se tiver empate, a maior quantidade de vitória nas atividades. Então, verificamos que houve empate. Então, nós iremos para o próximo passo, que é a quantidade de vitórias. Então, ó, teve o vermelho 6 vitórias, o verde 6. Ainda permaneceu um empate. Daí a gente vai para a próxima informação, que é a menor quantidade de derrotas ficaria à frente. Então, quem perdeu menos? O vermelho ou o verde? Beleza, isso aí. Então, o vermelho perdeu menos. Então, ele vai ficar em primeiro colocado. E, como teve esse empate, o verde passa a ser o segundo colocado. Agora a gente tem que ver o seguinte: quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto. Nós iremos olhar de novo o passo a passo, né? Os critérios. Então, ó, o azul teve 41 pontos e o amarelo 41. Aí você observa que também teve empate. Nós iremos ver agora a próxima informação. A maior quantidade de vitórias nas atividades. Quem teve a maior quantidade de vitórias? O amarelo. Então, o grupo amarelo, ele ficou em terceiro e o grupo azul ficou em quarto lugar. Então, ó, com essa informação, nós iremos ver as alternativas e acharemos a letra E como resposta. Beleza? Então, pessoal, nessa aula, nós
criamos uma tabela simples, onde nós temos que ler de forma horizontal. Depois dessa tabela simples, teve informações detalhadas, que foi o alunos e as alunas e os alunos, que gera uma tabela de dupla entrada. Dessa tabela, com informação detalhada, nós criamos o gráfico, onde nós podemos observar a variação da quantidade de matrículas, da quantidade de alunos e alunas, perfeitamente. Depois nós vimos a quantidade de casos registrados na Covid em nosso estado. Percebemos que teve um dia lá que registrou 140 casos, que com a tabela facilita a visualização de números de casos por dia, onde podemos ver qual foi o dia que teve o maior caso, qual foi o dia que teve o menor caso. E por fim, fizemos um exercício onde nós interpretamos a tabela e conseguimos ver que as informações dadas na tabela, na descrição da atividade, nós podemos pontuar e nós podemos interpretar a tabela. Ok? Um forte abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima.